Olá pessoal, eu sou a professora Adriana Nogueira, tá? Atendendo a pedidos aí dos meus alunos. Nós vamos no mês de julho, tá? E daí pra frente, nós vamos resolver aí uma bateria de provas, tá? De questões. Começaremos hoje pela Banca VUNESP, prova da PM de São Paulo, do ano de 2018, tá? Já estamos na questão 19, vídeo 3, tá pessoal? Vamos lá. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de regência. Essa questão 19, ela é uma questão de regência verbal. O que o aluno tem que analisar? O que é regência verbal? Regência verbal é a relação que o verbo estabelece com o seu complemento. Então vamos lá. Nessa alternativa A, Sinhá Vitória discordou com a ideia de Fabiano de economizar no querosene e também não via como fazer economia na roupa das crianças. E aí, pessoal, alternativa A, discordar. O verbo discordar. Quem discorda, discorda com ou quem discorda, discorda de algo? O verbo discordar. O verbo discordar é um verbo transitivo indireto, que ele pede, tá? O complemento, ele pede a preposição de. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Então, não é discordar com, é discordar de. Então, ficou errado. Sinhá Vitória discordou da ideia. Discordou da ideia. Ideia continua assim hoje, sem acento. Da ideia de Fabiano de economizar no querosene e também não via como fazer economia na roupa das crianças. Então, quem discorda, discorda de. Por isso que a alternativa A ficou errada. Alternativa B. Sinhá Vitória fez referência nos candeeiros da casa, que nem eram acesos. Por isso, não havia por que falar em economizar-lhes. E aí, pessoal? Faz referência. Sinhá Vitória fez referência. Fez referência nos candeeiros. Quem faz referência a alguma coisa. Então, nos ficou errado. Sinhá Vitória fez referência aos candeeiros, tá? Da casa, que nem eram acesos, por isso não havia por que falar em economizar-lhes. Economizar-lhes aqui ficou certo, porque se referiu aos candeeiros, ok? Então, nos está errado. Quem faz referência a alguma coisa, tá, pessoal? Quem faz referência a. Então, por isso que essa alternativa ficou errada. Sinhá Vitória queria uma cama de varas. Ela aspirava daquilo e nela poderia dormir com mais conforto como outras pessoas. E aí, pessoal? O verbo aspirar, cuidado com o verbo aspirar, tá? O verbo aspirar, no sentido de desejar, ele é um verbo transitivo indireto, que é regido com a preposição a. Aspirar no sentido de sorver, de inalar, de inspirar, aspirei o ar puro da fazenda. Aspirar no sentido de sorver, de inspirar, é verbo transitivo direto, sem preposição. Nesse caso aqui, a Sinhá Vitória, a letra C, Sinhá Vitória queria uma cama de varas. Ela aspirava daquilo. Ela desejava
transitivo indireto que rege a preposição a. Então, ela aspirava daquilo? Não. Ela aspirava aquilo. Ela aspirava àquilo. Beleza, pessoal? Letra D. Sinhá Vitória e sua família tinham se acostumado em dormir nas redes, mas ela aspirava uma cama de lastro de couro. Mesma coisa, esse aspirar aqui, ó, tá no sentido de desejar. Aspirar no sentido de desejar é um verbo transitivo indireto que vai ser regido pela proposição a. Então, ela aspirava uma cama de lastro? Errado. Ela aspirava a cama de lastro de couro. Sinhá Vitória era pouco afeita aos luxos, mas lembrar-se de uma cama de lastro de couro deixou-a entristecida. Pessoal, o verbo lembrar-se. O verbo lembrar, ele pode ser verbo transitivo direto, ele pode ser verbo transitivo direto e indireto, e ainda ele pode ser um verbo pronominal. Nesse caso da nossa questão, ele é um verbo pronominal, porque ele tem aqui o se, ok? Então, quando ele for pronominal, ele vai reger, ele vai pedir o quê? A preposição de. Quem se lembra de alguma coisa. Mas lembrar-se de uma cama de lastro de couro deixou-a, esse A está se referindo a quem? Assim, a Vitória entristecida. Esse deixou-a, o A está se referindo assim a Vitória, tá? E o verbo lembrar-se, nesse caso, ele vai ser pronominal e ele necessita da preposição de. Quem se lembra de. No caso, assim, a Vitória lembrou-se de uma cama de laço de couro e isso deixou-a entristecida. Então, a nossa alternativa é a letra E, de eco. Certinho, pessoal? Bons estudos aí, estamos firmes, resolvemos uma questão importante de regência verbal, ok? E até mais!